Vamos orar antes de começar a mensagem? Querido Deus, reconhecemos que o Senhor é santo e que nós somos pecadores santos, santificados pelo Teu Filho. Por isso nós temos o privilégio, ó Pai querido, de nos relacionarmos com o Senhor, o privilégio de sermos tratados pelo Senhor como Teus filhos, o privilégio de cultuar o Teu nome, de reconhecer que só o Senhor é Deus e nossa total dependência de Ti, ó Pai. Também reconhecemos o grande privilégio que nós temos de sermos Teus representantes aqui neste mundo. Somos Seus sacerdotes, ó Pai querido, para que possamos proclamar, ó Pai querido, tudo que o Senhor é. O Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano que controla todas as coisas, o Deus que quer o melhor para o ser humano, o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, mas também para proclamar que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor odeia o pecado, que o Senhor pune o pecado, ó Pai querido, que o Senhor é um Deus que observa, sabe tudo o que está acontecendo aqui neste mundo, ó Pai. O Senhor presencia todas essas injustiças, ó Pai querido, e a decisão do ser humano de continuar longe de Ti, sem reconhecer que o Senhor é Deus, ó Pai. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor continue sendo misericordioso para conosco e também para com o mundo, ó Pai, de tal maneira que o Senhor nos use para que possamos levar essa mensagem de salvação, de redenção e de vida abundante àqueles que ainda não Te conhecem. Peço também, ó Pai querido, que o Senhor me ilumine e que o Senhor também, ó Pai querido, faça com que todos os corações que estão ouvindo a Tua mensagem seja sensível a ela. Que o Senhor nos molde, ó Pai querido, para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Para que possamos, ó Pai querido, ser encontrados na volta de Jesus, quando a trombeta tocar. Sejamos encontrados inculpáveis, ó Pai. É o nosso desejo, é o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus afirma que nós somos reino e sacerdotes de Deus. Apocalipse fala isso e outros textos bíblicos também. Somos sacerdotes de Deus, enviados por Ele ao mundo. O sacerdote de Deus do Novo Testamento, ele vive para servir dois grupos de pessoas. Na verdade, o mundo... me avisaram que eu estou de máscara. Obrigado, querido. Ufa! Obrigado. Acho que vai melhorar agora, né? É muito importante que nós entendamos que o mundo, né? Quando a gente fala o mundo, nós estamos falando do ser humano, da nossa sociedade. Ele é dividido em dois grupos. O grupo que conhece Jesus como Senhor e Salvador e o grupo que rejeita Jesus como Senhor e Salvador. E nós somos pessoas enviadas para esses dois grupos. Então nós temos o privilégio de conduzir os descrentes ao conhecimento de Jesus, a sua obra salvadora, e nós também temos o privilégio de contribuir com Deus no seu plano de aperfeiçoar os santos. Isso é, nós trabalhamos uns para com os outros, uns na vida dos outros, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. No cumprimento desses dois propósitos de Deus, deve ser o motivo pelo qual nós existimos. Então, nunca devemos nos esquecer que nós existimos para cumprir esse propósito. Então nós vamos cumprir esse propósito como trabalhadores, aonde nós estivermos trabalhando. Nós vamos cumprir esse propósito na vida acadêmica, isso é, com as pessoas com as quais nós estamos estudando ou ensinando. Nós vamos cumprir esse propósito na vida social, aquela pessoa, né, que a gente bate bola, que a gente conversa e assim por diante. Então, é para isso que nós existimos, ok?
As pessoas que derem ouvidos aos sacerdotes, isso é, as pessoas que derem ouvidos àquilo que nós vamos falar, que permitam serem influenciados pela nossa vida, não somente por aquilo que nós falamos, mas as pessoas que permitirem a nossa influência, elas se tornarão fiéis adoradores e, consequentemente, também desfrutarão de uma vida abundante no dia a dia. O que significa isso? Significa que o fato de sermos sacerdotes de Deus, isso é, de sermos representantes de Deus, para sermos usados por Deus, vai suprir a maior necessidade do ser humano. É muito interessante, né? Nessa época de Covid, né? Muitas pessoas estão sendo homenageadas e devem, não estou dizendo que não, né? Pessoas que estão trabalhando na linha de frente, como alguns dizem, né? Na linha de frente, cuidando das pessoas, cuidando da saúde das pessoas, não é? Médicos, enfermeiros e assim por diante. Pessoas que estão fazendo obras sociais, né? Também estão na linha de frente. Tudo isso é muito bom, mas as pessoas precisam algo que somente os sacerdotes de Deus podem dar. E é aquilo que ela mais precisa. Se pessoas morrerem sem Jesus, elas irão passar a eternidade no inferno. E aí eu pergunto, do que adianta as pessoas serem curadas da Covid? Do que adianta as pessoas serem supridas, né, no seu alimento, nas suas necessidades do dia a dia, que é importante, mas do que adianta se essas pessoas vão depois para o inferno, onde vão viver essa Covid multiplicado ao infinito, e todo o sofrimento que essa vida tem aqui, que as pessoas estão experimentando, multiplicado ao infinito eternamente. Vocês já pensaram nisso? De novo, não estou dizendo que essas coisas são, assim, não valem de nada. Lógico que valem. Mas a minha pergunta é, o que acontece se essas pessoas não ouvirem a respeito de Jesus? Então, irmãos, ser sacerdote de Deus é a maior honra que uma pessoa pode receber nesse mundo, pois serve a Deus realizando o trabalho mais importante e vital para as vidas humanas. Por outro lado, se nós vivemos aqui neste mundo e não falarmos para as pessoas a respeito de Jesus, vocês podem imaginar o quanto nós estamos causando malefícios para essas pessoas, se nós fomos determinados, convocados por Deus para cumprir essa missão? Porém, como eu disse, nós vamos produzir o efeito necessário na vida dessas pessoas, conforme o planejado por Deus, não somente a respeito do que sai da nossa boca, mas também a respeito do nosso estilo de vida. E é por isso que nós estamos pregando sobre vestimenta, que na verdade é apenas, vamos dizer assim, né, uma ilustração para tratarmos de todas as áreas da nossa vida, do nosso dia a dia, naquilo que se refere, né, como nós devemos nos comportar e como nós devemos nos relacionar com as pessoas. Para sermos sacerdotes de Deus, nós precisamos ser pessoas de caráter excepcional, de caráter exemplar. Nós temos que nos destacar no meio da nossa sociedade através do nosso comportamento. O nosso comportamento deve ser adequado àquilo que nós vamos anunciar a respeito da salvação, a respeito de quem é Deus e quem é o Senhor Jesus. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, mantendo exemplar a vossa conduta no meio dos pagãos, para que, naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam
e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. E é interessante, né? A maioria dos versículos que falam sobre vida santificada aponta para a realidade de que Jesus pode voltar nesse instante. E essa deve ser a nossa motivação de estarmos sendo sacerdotes. Sermos encontrados por Deus inculpáveis, fazendo o que Deus quer que a gente faça. Mantendo exemplar a nossa conduta. Então, antes de voltarmos àquele texto sobre vestimenta, eu ainda quero destacar a importância de termos uma conduta exemplar em âmbito geral da nossa vida. Essa palavra exemplar que aparece aí no texto de Pedro, não é? Ela é uma palavra que significa excelente. É uma palavra que tem vários sinônimos, todos eles positivos, né? Uma vida excelente, uma conduta proveitosa, isso é, que traz proveito para o plano de Deus, que traz proveito para as outras pessoas e que acaba trazendo proveito para você mesmo. Essa palavra exemplar significa uma conduta, algo que é apropriado, algo que é recomendável e algo que é admirável. É lógico que tudo no ponto de vista de Deus. A palavra conduta, é muito interessante essa palavra. Essa palavra, ela significa modo de proceder, ela significa comportamento, ela significa postura. Mas eu quero chamar a atenção, não é? Para a palavra grega que é usada aqui, nesse texto, que vai nos ajudar a ter uma compreensão, vamos dizer assim, mais clara. Como grande parte das palavras gregas, essa é uma daquelas que é formada por a união de duas palavras. E essas duas palavras, ela é muito interessante. Tá bom? É a preposição ana. Essa preposição na língua original, na língua grega, significa no meio de, ou em meio a. Então, tem essa palavra, mas esse verbo chamado estrefo aqui, que significa girar, que significa virar. Essa palavra literalmente significa isso, virar de pernas para o ar, dar piroleta, ou girar em torno de si mesmo. Por isso, essa palavra começou a ser usada de maneira metafórica, para dizer a forma de conduzir a si mesmo. Então você tem que se preocupar com a maneira com que você se vira, com o que você vive, né? Às vezes a gente cumprimenta as pessoas, como é que tá? Estou me virando, né? Tem essa gíria, não é? Tem essa ideia, né? Eu estou fazendo aquilo que eu posso fazer através da minha vida diante das circunstâncias em que eu estou vivendo. Por isso que ela passou a significar comportamento, modo adequado de vida, tá bom? Mas literalmente tem essa ideia, né? De você girar em torno de si mesmo ou virar, né? De pernas para o ar. Então deixa eu explicar um pouquinho o que eu quero dizer. Primeiro, o cristão ele deve ser uma pessoa excepcional, tá bom? Ele é uma pessoa que ele aprende a se virar para ser um sacerdote de Deus no contexto em que ele vive. Então ele vai precisar da sabedoria de Deus para isso. Ele vai precisar entender, né, com aquela pessoa que ele está conversando, quais são as necessidades dela, quais são os pensamentos errados que precisam ser mudados para que ele possa cumprir o papel de sacerdote. Significa que ele precisa ser uma pessoa fora do comum, positivamente falando. Porque tem pessoas no mundo fora do comum, negativamente falando. Não é? Então, tem pessoas aí que querem aparecer, tá bom? E para isso, né, se tornam extremamente esquisitas. Nós devemos querer aparecer, mas de acordo com aquilo que Deus diz, né, que nós devemos fazer e nos comportar. Devemos agir demonstrando o caráter moral, além dos limites estabelecidos como normal pela nossa sociedade. A nossa sociedade tem um grupo de pessoas, vamos dizer assim, que tem até um certo padrão moral bom, elevado.
Nós temos pessoas religiosas que não são salvas, mas cuja religião que elas praticam ensinam valores morais muito parecidos ou idênticos aos cristãos. E a palavra de Deus diz que nós que somos salvos de verdade, filhos de verdade, com o poder do Espírito Santo, devemos ter uma conduta muito acima, muito elevada dessas pessoas. Agora, lembra do significado literal, que significa virar de pernas para o ar? Eu acho que a gente pode entender melhor essa frase, né, de sermos notáveis, de sermos pessoas de comportamento exemplar, com o que Lucas escreveu em Atos sobre os cristãos do primeiro século e como eles eram vistos pelos descrentes. Atos capítulo 17. Coloquei aí. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Essa foi uma declaração dos descrentes a respeito dos cristãos do primeiro século. Quando eu li essa palavra, transtornado o mundo, eu lembrei, eles viraram aquele mundo de perna para o ar. O comportamento deles, quilômetros de distância, antes deles chegarem, aqueles que têm transtornado o mundo lá fora, lá longe, chegaram agora aqui. Quer dizer, a notícia a respeito deles começou a se espalhar. Bem interessante, né? Mantendo exemplar a vossa conduta no meio dos pagãos, para que aquilo que eles nos acusam. Esse termo aqui, transtornar o mundo, para o não cristão, era algo pejorativo. O não cristão estava acusando os cristãos de terem um comportamento que atrapalhava o mundo. Mas no ponto de vista de Deus, eles, na verdade, viraram o mundo de perna para o ar como deveriam virar, trazendo uma mensagem de salvação e vivendo de acordo com aqueles padrões. Uma outra versão diz, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Mas eu quero ler esse texto de Atos, capítulo 1, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Porque a palavra de Deus, ela é que transforma a nossa vida e nos anima. Nós precisamos desejar ser parecidos com aqueles cristãos do primeiro século. E eu vou fazer uma afirmação que está no meu coração, tomara que ela corresponda ao que Deus pensa. Nós, e eu estou falando nós da nossa igreja, estamos ainda muito distantes desse cristianismo que era vivido aqui. E nós precisamos desejar ser igual a essas pessoas. E eu não sei do que a gente precisa livrar o nosso coração para sermos esse tipo de pessoa. Jesus está às portas. E Deus deixou escrito o exemplo desses cristãos. Que isso tem a ver com a vestimenta? Tudo. Porque lembra, a vestimenta é uma ilustração do que deve ser o nosso exterior, como nós devemos nos apresentar diante das pessoas. E o nosso exterior tem que revelar aquilo que está dentro do nosso coração. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Cristãos chegando, né? Passando por esses lugares. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. O que Paulo fez? Paulo buscou os religiosos daquela época. Quando ele chegou lá
Em Atenas, ele foi no Areópago e ele procurou, né, o contexto deles, mas discutindo. Nós temos pessoas que não têm religião, isso é, decidiram ser ateus, tá bom. Mas nós convivemos com pessoas que reconhecem quem é Deus. Ou melhor, reconhecem que existe um Deus. E nós precisamos falar com essas pessoas. Porque elas precisam conhecer Jesus. E ele continua aqui, né? Explicando e provando, versículo 3, que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César. Uma falsa acusação. Mas não é isso que Pedro ensinou? Naquilo que eles acusam vocês, lá naquele dia, eles vão receber o juízo e vão glorificar a Deus de alguma forma. Dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Bom, isso aqui é verdade. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Os cristãos do primeiro século realmente viraram o mundo de perna para o ar. Por quê? Porque o estilo de vida deles, não somente a pregação, mas também a pregação, mas o estilo de vida deles era completamente oposto ao estilo de vida da sociedade, inclusive o estilo de vida dos judeus. Para o mundo, é um comportamento, né, que traz transtorno, quando ou toda vez que nós decidirmos falar de Jesus como deve ser falado, para as pessoas que não conhecem Jesus, e dentre essas pessoas, há aqueles que são escolhidos por Deus, mas há aqueles que não são. Aqueles que não são vão ficar muito bravos com você. Vai dizer que você é um transtorno. Mas o que é transtorno para o mundo, para Deus é exemplar. E é isso que eu quero mostrar para vocês, por isso que eu trouxe esse texto para vocês. Vida exemplar, aquela palavra literalmente é virar de cabeça para baixo, literalmente, né? Mas é usado como estilo de vida. E nós temos que desejar ser esse tipo de pessoas. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticar o mal, observem as obras de vocês, observem o exterior. É aquilo que fala, mas também o estilo de vida. Glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Precisamos demonstrar através do nosso comportamento o caráter de Cristo em nós. Mostrar o caráter de Cristo implica, não tem jeito, em ser diferente da grande maioria das pessoas. Nós temos que nos perguntar, né? Quando a gente olha para o nosso exterior, a gente está se identificando com quem? Com que grupo de pessoas?
Ou talvez perguntar, com que grupo de pessoas eu estou querendo me identificar? Para você entender se você está realmente fazendo aquilo que Deus quer que você faça através do seu corpo. Esse procedimento também ele é demonstrado, ele é exemplificado através da vestimenta. Não fui eu que escolhi a vestimenta como modelo, foi o próprio Deus na sua palavra. E nós vimos que essa questão de vestimenta surgiu lá no pecado. E ali começa toda a teologia, não é? Então, nós temos que nos vestir conforme os princípios estabelecidos por Deus. Faz parte do comportamento exemplar, né? E como nós devemos ser. Então, nós devemos demonstrar uma vida diferente, uma vida separada do pecado. Devemos demonstrar uma vida de santidade, devemos demonstrar uma vida que revela o caráter de Cristo. As pessoas precisam ficar impressionadas com Cristo. As pessoas vão ficar impressionadas com Cristo quando elas ficarem também impressionadas com o nosso estilo de vida. E de novo, esse estilo de vida tem que ser diferente da maioria, porque a própria Bíblia afirma que a maioria é do diabo, jaz no maligno. Então nós não podemos ser igual à maioria, não tem jeito, não é? Então nós estudamos algumas qualidades morais, né? E nós estamos estudando 1 Timóteo. Então vamos para lá, tá bom? Por quê? Porque a vestimenta tem que comunicar que você é um imitador de Cristo. Tem que arrumar um jeito, tem que comunicar. Agora, aquelas 3 qualidades que nós ainda vamos estudar, e não vai ser hoje, não é? Decência, modéstia e discrição, vai nos ajudar nessa questão da vestimenta, ok? De maneira mais prática, de maneira mais clara. Por outro lado, eu ainda quero mostrar esse plano geral de sermos diferentes. Eu costumo dizer, Deus está me mantendo nessa situação para pregar a respeito disso, então eu estou acreditando, né, que Deus está fazendo isso porque é isso que a gente precisa, tá bom? Então nós estamos nos aprofundando na compreensão desse ensino de 1 Timóteo. Aqui nós temos uma instrução clara sobre o que vestir e o que não vestir. Nós já vimos que esse texto afirma categoricamente que a vestimenta deve ser usada de forma consciente como meio de comunicação. Então você não vai simplesmente colocar uma roupa sem pensar, sem raciocinar, por simples hábito, por simples costume. Não, você vai pensar, né? Bom, eu vou para aquele devido lugar e lá eu preciso comunicar, através da minha vestimenta, através do meu exterior, que eu sou um filho de Deus, que eu sou um seguidor de Cristo. E se você fizer isso e conversar com Deus, Deus vai afinar você e vai me afinar também nessa prática, tá bom? Na semana passada nós meditamos sobre o ensino geral e panorâmico desses 2 versículos aqui. Nós vimos, por exemplo, que o assunto principal é o adorno, tá bom? Esses 2 versículos respondem qual deve ser o adorno do cristão sacerdotal. Qual deve ser o nosso adorno? Então nós vamos ver isso, já falamos alguma coisa, tá bom? Nós vimos também que nesse texto nós encontramos as ações que nós devemos praticar referente ao verbo adorno, não é? Então ele mostra aqui como, né, nós devemos nos adornar e como não nos adornar. É isso que esse texto ensina, tá bom? Nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas esse é o ensino desses 2 versículos. E nós vimos também na semana passada, panoramicamente, o ensino central, tá bom? Que na verdade ele responde 2 perguntas: qual e como deve ser o nosso adorno? E ele resume nisso a resposta, demonstrando a nossa devoção a Deus por meio de boas obras. Eu falei que boas obras é aquilo que nós devemos ser. Boas obras é todo o ensino da palavra de Deus. Então, as boas obras é seguir as instruções de Deus, inclusive usando vestimenta adequada. Agora nós vamos começar a estudar 1 Timóteo de maneira mais profunda, tá bom?
Então vamos voltar lá no texto, preste atenção no que está em negrito aí. Da mesma forma, quero que as mulheres, em vestimenta modesta, com decência e discrição, adornem a si mesmo, mulheres e homens, não com tranças e ouro, ou pérolas, ou roupas caras, mas como convém a mulheres e homens que professam devoção a Deus por meio de boas obras. Nesse texto nós temos duas palavras diferentes se referindo à roupa, à vestimenta, à traje. Tanto que você vai encontrar na Bíblia essas três palavras. Ou está lá roupas, ou vestimentas, ou trajes. A primeira que está no versículo 9, traduzida como vestimenta, é o que a gente vai tentar entender melhor na mensagem de hoje. Para que a gente se torne pessoas que vai virar o mundo de perna para o ar. Isso é, pessoas exemplares. Essa palavra, ela só aparece nesse texto de Timóteo. No Novo Testamento, você não vai encontrar essa palavra de novo. E de novo, novamente. Quando aparece uma palavra uma única vez, fica um pouco difícil de termos uma compreensão mais apurada, uma compreensão mais profunda. Mas foi a palavra que o Espírito Santo escolheu para nos transmitir aquilo ou o ensino de Deus. Essa palavra é essa palavra que está aí, meia esquisita, catástole. Segundo a chave linguística do Novo Testamento grego, então são pessoas que entendem da língua original, tá bom? Ele afirma que essa palavra, ela tem um significado genérico, um significado geral, que é modo de proceder, hábito ou comportamento. O léxico grego de Strong afirma que essa palavra, quando ela é usada para vestimenta, significa uma veste alongada, um tipo de um vestido, né? Um traje comprido. Mas como eu disse, eu encontrei essas duas informações. Eu falei, e o que eu faço agora? Eu quero saber mais a respeito dessa palavra, porque ela foi escolhida, não é, pelo Espírito Santo. Não é? Aí eu fui tentar entender melhor, e fiz aquela pesquisa, né, que a gente chama de pesquisa etimológica, né, que é a formação da palavra. E é uma daquelas lá, não é, que é a união de duas palavras. Então, ela é a união da palavra kata mais a palavra stole. Vocês vão entender por que é que eu estou falando a respeito disso. Tá bom? Então, a palavra stole é uma palavra já mais conhecida. Tá bom? É uma palavra que ela é usada várias vezes no Novo Testamento. Ela é usada de forma positiva e também de forma negativa. Por exemplo, o uso dessa palavra, ela é usada lá na parábola do filho pródigo. Quando ele se arrepende e ele volta para casa, e ao voltar para casa, o pai dele pede para o servo pegar a melhor roupa, um anel no dedo e dar para o filho, e faz uma festa, porque o filho voltou. E lá é usada de forma positiva. Mas essa palavra é usada de forma negativa também, para os mestres da lei, que usavam a roupa para se destacar. Amados, eu ainda não estou tratando diretamente das qualidades, da modéstia, da decência e da discrição, porque Deus ainda tem colocado no meu coração de mostrar exemplos bíblicos sobre caráter revelado através da vestimenta. Os exemplos sobre princípios bíblicos de como as pessoas usam a vestimenta e outros aparatos
para nos ajudar a estarmos avaliando a nossa vida e como nós usamos, né, essas coisas. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 24, eu quero ler. É a parábola do filho pródigo, na qual nós temos o contexto do uso da palavra estole, que faz parte, né, da palavra usada lá por Timóteo. E eu quero ler, por quê? Eu sei que a maioria conhece, mas nós temos no nosso meio, graças a Deus, muitos novos convertidos e muitas pessoas que estão querendo aprender da Bíblia, que talvez nunca tenham lido essa parábola. Então diz assim, Lucas 15, versículos de 11 a 24. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, o pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa para comemorar. Pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. O ensino principal desse texto, eu não vou gastar tempo nele, porque não convém agora. Mas o resumo é: o pai aqui representa Deus, nós já sabemos disso. Então nós vemos aqui um Deus que, mesmo vendo, né, a humanidade fazendo tudo o que Deus mais odeia, ainda assim, ele deseja que a humanidade se arrependa e volte para ele. Então nós vemos um Deus aqui prestando atenção na humanidade. Nós sabemos que Deus mandou seu Filho para que as pessoas que acreditem nele voltem para Deus. E quando voltam, são recebidos exatamente como esse filho rebelde foi recebido pelo Pai. Então nós temos aqui um pai recebendo um filho arrependido de volta para casa. Vemos aqui um filho arrependido de verdade. Esse filho representa as pessoas que reconhecem que são pecadoras e que precisam da salvação que Jesus oferece. Ele está arrependido de verdade, por quê? Porque ele nem se importa mais em ser tratado, cuidado com o que eu estou dizendo, como filho. Ele aceita ser tratado como um empregado do pai.
ele vem arrependido, ele vem humilhado, ele entende que ele não merece mais ser tratado como filho. E nós vemos aqui Deus, na pessoa, desse pai, restaurando o filho, dizendo: olha, isso aqui é motivo de festa, o meu filho arrependido é motivo de festa. E aí nós podemos citar um texto de Lucas, nesse contexto mesmo. E alguns versículos antes, Jesus estava ensinando a respeito da salvação. E Jesus faz essa afirmação: digo-vos que assim haverá mais júbilo, mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E essa parábola é por causa disso que Jesus falou. Então é motivo de festa mesmo, para Deus, para um pai, ver um filho arrependido. E o que o pai faz? De novo, a figura da vestimenta. E é isso que eu quero destacar aqui. Em Gênesis, Deus, ao tratar com Adão e Eva, usa novamente a vestimenta. O que eu quero dizer é que nós precisamos usar a vestimenta como Deus usa, como uma ilustração do que nós devemos ser e do que Jesus é. E isso foi perdido de vista, eu creio. E agora a gente precisa restaurar isso, né? E aqui, o que o pai faz? O pai manda buscar a melhor roupa para o filho. Qual é o símbolo aqui através dessa roupa? Está dizendo, é um pai restaurando a dignidade do filho. O filho aqui agora, viveu uma vida nojenta, uma vida lotada de pecado, perdeu a sua dignidade, foi cuidar de porco, foi tratar da pior coisa naquele contexto, e não podia comer nem comida de porco. É assim que é uma pessoa sem Deus. Ele pode estar desfrutando daquilo que ele acredita ser melhor desse mundo, mas ele é uma pessoa longe de Deus, é uma pessoa destinada ao inferno, se ele não mudar a sua conduta e retornar para Deus. Ele está comendo lavagem de porco e achando que está tendo uma vida boa. Mas aqui o filho tem a sua dignidade restaurada por meio do arrependimento que ele teve e do perdão que Deus oferece. Isso é motivo de festa. Algo importante que nós temos que dar aqui: o filho escolheu a roupa? Não. Quem foi que escolheu a roupa para o filho? Foi o pai. Da mesma forma que Deus escolheu a roupa adequada para Adão e Eva. E da mesma forma que Deus está dizendo qual é a nossa roupa adequada, em 1 Timóteo e outros textos mais. O filho aceitou a roupa. O filho está festejando, porque ele está na festa. Mas é um filho que sentiu vergonha pelas suas ações. É um filho que sentiu tristeza pelo pecado cometido. E agora ele está alegre por ter recebido o perdão. E não está usando a sua roupa para aparecer. Está usando a roupa porque Deus falou que ele pode usar aquela roupa. Quando as pessoas perguntam, mas por que essa festa? O que o pai vai responder? O filho vai sentir um misto, não é verdade? De vergonha e de alegria. Porque vai ser lembrado, meu filho estava perdido, desperdiçou tudo que eu dei para ele, mas ele se arrependeu e ele voltou aqui. E é por isso que ele está vestido desse jeito. É por isso que ele tem esse anel no dedo. Ele é meu filho de novo. Por isso, a roupa aqui não está sendo usada para se autopromover, mas está sendo usada para destacar uma bênção recebida. A roupa aqui representa o que nós já somos diante de Deus e representa aquilo que nós devemos ser aqui neste mundo,
diante das pessoas e também diante de Deus. Representa o perdão e a vida transformada. Porém, nós temos o uso negativo do termo stole. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 12 em diante, eu vou ler. Temos um grupo de pessoas, eu não sei se eu tenho, está aqui. Os mestres da lei aqui estavam procurando matar Jesus. Mestres da lei, os religiosos da época, do povo de Jesus. Eu costumo dizer assim, cuidado com o que eu vou usar aqui, tá bom? Aqui tem um grupo de pastores, padres, outros líderes religiosos daquela época, não é? Que não confiavam nas Escrituras. Falsos pastores, falsos líderes, falsos padres, falsos religiosos, falsos líderes. Então, estamos aqui reunidos. Hoje, no nosso mundo, existe todos esses, né? Inclusive com o título batista, existe, ok? Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele, Jesus, estava contando aquela parábola. Deus está contando uma parábola mostrando a falsidade desses líderes. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram ir embora. Então eles não fizeram com Jesus aquilo que eles tinham vontade de fazer. Por quê? Porque a multidão estava lá e aquela multidão naquele momento era pró-Jesus. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns fariseus e herodianos para apanharem alguma coisa que ele dissesse. Esses se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. E eles lhes trouxeram a moeda e ele lhe perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, respondeu eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele, mas descontentes. Aí, pulando para o versículo 35. Ensinando no templo, Jesus perguntou: Como os mestres da lei dizem que é o Cristo, filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia, aqui agora: Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. E ao chamar a atenção, Jesus começa pela vestimenta. Viu que interessante aqui? Cuidado com os mestres da lei. Fazem questão ou querem andar com roupas especiais, receber saudação nas praças, e depois ele continua falando do caráter, ou do mau caratismo deles. Então é muito importante nós entendermos isso.
Deus faz uma crítica aos mestres da lei e mostra, olha, eles fazem questão de usar roupas, isso é, estolais, especiais a fim de se destacarem, de receberem reconhecimento. Os mestres aqui, eles se destacam, através da afirmação de Jesus, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Não é isso? Eles querem receber reconhecimento, eles querem que as pessoas olhem para eles, uau! E a vestimenta é a primeira coisa que eles usam. E depois o caráter deles é revelado através de outras ações. Agora nós podemos lembrar, nossa, mas a vestimenta dos sacerdotes era luxuosa do Antigo Testamento, não era? E eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é usado como argumento por sacerdotes que ainda usam roupas especiais para destacarem a sua posição. Mas é interessante, né? A vestimenta do Antigo Testamento era usada exclusivamente para servir no templo ou no tabernáculo. E ela era luxuosa para mostrar ou relembrar a glória de Deus. E também para relembrar a glória que o ser humano perdeu. Então a motivação é completamente diferente. Por isso, irmãos, de novo, a roupa deve representar o que nós devemos ser ou o que nós somos no ponto de vista de Deus. Lembra, quando eu estou falando de roupa, eu estou falando de tudo que se refere ao nosso exterior. Então, a palavra katastole, né, mostra que stole tem a ver com roupa, com vestimenta. Então, por que é que foi colocado também aquele termo kata na frente? Bom, esse prefixo é uma preposição que significa para baixo. Uma preposição que significa uma roupa que desce, uma veste alongada, que nos leva de volta aonde? Lá em Gênesis, quando o casal pegou aquela roupa, né, que não cobria aquilo que deveria cobrir, e lá Deus diz que deu uma roupa para ele, e a palavra usada é aquela roupa que vem do ombro, né, para baixo, cobrindo o que deveria ser coberto, isso é, cobrindo a nudez. É por isso que eu creio que essa palavra foi escolhida, e só aparece aqui, ele está dizendo, olha, vocês, mulheres, no contexto lá principal, mas homens também, devem usar uma veste, e ele vem com modéstia, mas já mostra, é uma veste que cobre a sua nudez. Então a primeira preocupação é cobrir a nudez. E depois ele manda mais outras informações, para dizer, olha, não use a veste, né, para aparecer. Porque você tem que aparecer através de outros comportamentos que ele apresenta para nós depois. Irmãos, eu fico maravilhado com a inspiração das Escrituras. De Deus ter inspirado Paulo para escolher exatamente essa palavra, e ela aparece só aqui. Lembrando nessa questão de vestimenta adequada, né? Algo que deve refletir a santidade, o caráter de Deus, a justiça que foi imputada sobre nós, como uma roupa que cobre tudo o que deveria cobrir, e uma roupa que revela, que destaca o nosso caráter, aquilo que Cristo, né, naquilo que Cristo nos transformou, e não com a preocupação de sermos bem aceitos pela sociedade, ou de sermos destacados pela sociedade por causa da roupa. Catástole significa uma vestimenta adequada a uma pessoa que é igualzinho o filho pródigo. Uma pessoa que foi perdoada por Deus, uma pessoa que teve o seu comportamento mudado, transformado, e o seu relacionamento completamente restaurado, uma pessoa que voltou a se tornar ou a ser filho de Deus, uma pessoa que voltou a ter a santidade como um objetivo a ser alcançado, uma vestimenta que cobre a nudez do corpo, que simboliza, né, o perfeito perdão que Deus nos dá,
de todos os nossos pecados e a nossa luta também contra o pecado. É isso que a vestimenta aqui, catástole, deve representar. Porém, não se refere, à vestimenta como algo que vai me engrandecer. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Não trata a vestimenta aqui como algo que eu devo usar para eu aparecer, para eu me projetar sobre outras pessoas. Por isso que a gente tem a continuação desse ensino, dizendo, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestuário caro. Mas isso é para uma próxima vez. Então, Paulo aqui usa o termo catástole, acompanhado por esse adjetivo modesto, para mostrar que é uma vestimenta que precisa ser qualificada pelo nosso caráter, pelo nosso novo caráter. Então eu preciso perguntar para Deus, o que é que representa o caráter de Jesus? O que é que representa o meu caráter na minha maneira de vestir? E não ir com a maioria e nem ir preocupado, de alguma maneira agradar a maioria. Isso é muito importante, tá bom? Por que é que nós temos essa instrução? Por que é que nós temos essa ordem? Porque Jesus julgou, porque Deus julgou necessário ensinar a respeito do tipo de roupa, do tipo de vestimenta, do que podemos nos vestir, do que não podemos nos vestir. Por que Ele faz questão, de nos ensinar a respeito disso? A resposta é bem simples. Deus sabe quais são as intenções e as motivações do coração humano. Você e eu somos salvos por Jesus, mas nós ainda temos um coração humano. Entende? Através desse texto, é como se Paulo estivesse nos ensinando assim, olha, coração puro é que vai fazer toda a diferença na escolha e no uso da vestimenta. Deus sabe que nós temos ainda um coração corruptível. Peguei até uma frase do Maurício aqui, Deus sabe dos resíduos pecaminosos que ainda estão dentro do nosso coração. E é por isso que ele precisou escrever esse texto aqui de Timóteo, usando essa palavra, uma roupa que cobre tudo que tinha que cobrir, mas porém que também precisa ser modesta. Deus, como um pai bondoso, como um pai amoroso, Ele precisa nos instruir e nos ajudar nesse processo de purificação do coração, purificação das motivações do nosso coração. Estar com o coração puro do pecado, limpo do pecado, estar com o nosso coração com a motivação correta, é a primeira condição para vivermos aqui neste mundo, em amor ao próximo e em amor ao Deus. E o nosso coração é perigoso. E é por isso que Paulo está escrevendo esse texto. Nós não podemos confiar no nosso eu. Você não pode confiar no seu coração. No que se trata a vestimenta e qualquer outra coisa. No seu estilo de vida, da maneira como você decidiu aparecer fisicamente diante das pessoas. Você precisa entender que o seu coração, eu estou com um dedo apontado para você aqui, esse aqui apontado ali e 3 apontado para mim. Isso é, o nosso coração ainda nos engana e às vezes a gente nem percebe isso. E é por isso que nós temos vários alertas, várias lâmpadas vermelhas piscando em relação ao nosso coração. Olha esse texto de Hebreus. É por causa desse texto de Hebreus que a gente precisa da instrução de vestimenta e de comportamento adequado. Cuidado, irmãos, que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Gente, ele está escrevendo para mim e para você. Ele não está escrevendo para descrente, não.
Lá no versículo 1 do capítulo 3, onde começa essa instrução, diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, que é apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele está escrevendo isso para pessoas que já estão participando desse chamado para a vida eterna, já são salvas. E agora para esses irmãos, isso é para nós, ele está escrevendo: cuidado, que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que o afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que, olha de novo, nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Irmãos, dá uma olhada, né? 3 versículos, e o perigo do coração. E o escritor aqui, inspirado por Deus, dizendo: cuidado com isso. E sabe que ele está citando aqui, ele está escrevendo principalmente para judeus convertidos. E ele está dizendo: olha, vocês agora salvos estão correndo o risco de agir da mesma forma que os descrentes do Antigo Testamento reagiram contra Deus, quando se rebelaram contra Deus, não acreditando na promessa que vocês entrariam lá na terra prometida, e quando vocês viram aqueles gigantes, aqueles espias ficaram com medo, vieram para cá, vieram contaminados por esse medo, contaminaram vocês todos, e por causa disso vocês não entraram na terra. Vocês tiveram que ficar andando 40 anos para aquela geração toda morrer. E ele está dizendo para cristãos salvos, dizendo: vocês correm o risco de ter esse mesmo tipo de incredulidade, mesmo sendo salvos por Jesus. Vocês correm o risco de esquecer a promessa de Deus e começar a viver para agradarem a si mesmo, para agradarem as pessoas. Tem gente que até acredita, tá bom? Que precisa se parecer exatamente como um descrente para que eles possam ouvir a mensagem de salvação e serem salvos. Como se não existisse a doutrina da eleição. Como se dependessem deles exclusivamente. E até usam de maneira errada: fiz-me grego para os gregos, né? Fiz-me descrente para os descrentes, fiz-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E como é que Paulo estava vestido quando ele apareceu lá no Areópago, no meio dos gregos? Entende? Então, nós vamos ser parecidos, né, naquilo que não é pecaminoso. Temos que ver a nossa motivação. Às vezes nós usamos essa desculpa porque a gente gosta daquilo que eles usam e queremos ser parecido com eles, e usa aquilo lá porque você gosta, e agora você precisa apaziguar de alguma maneira a sua consciência. E aí a gente vai cada vez mais sendo parecido com não cristãos. Então, irmãos, pensem se aquilo que eu estou falando vem de Deus ou não. Pensem a respeito das motivações do coração. Nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, irmãos, nós existimos aqui primeiramente para sermos sacerdotes. E para sermos sacerdotes, primeiramente, a gente tem que ser parecido com Jesus. E naquilo que é possível, parecer com os descrentes, que não apague aquilo que nós devemos ser em Jesus, está tudo bem. Então nós temos que ter um bom critério aqui, e temos que colocar isso diante de Deus. Como o Maurício está dizendo, a trombeta pode ser que esteja sendo afinada,
Pode ser que toque hoje. Mas se não tocar, nos dias que ainda nos resta, que nós não sabemos quantos são, vamos ser sacerdotes. Vamos falar a respeito da salvação. Mas também vamos nos comportar como sacerdotes. Desde a vestimenta até o último fio de cabelo para quem tem cabelo. Vamos fazer como Deus quer que nós façamos. Como você tem encarado os estudos sobre sacerdócio cristão, sobre vestimenta, sobre unidade? Como é que você tem encarado isso? Você tem pensado? Como você tem feito as suas... Pelo menos pensado? Eu acho que eu sou uma pessoa, cuidado com o que eu vou dizer agora, no que se refere à vestimenta, uma pessoa bem simples, eu me acho, tá bom? Se eu estiver enganado, pode me chamar a atenção. E é interessante, quando eu comecei a pregar essas mensagens, eu comecei a pensar, mas será que eu estou usando, né, eu estou levando em consideração todas essas coisas, né? Então, eu começo a pensar assim, nossa, mas quem eu vou receber aqui em casa, quem eu não vou? Eu começo a pensar e eu preciso... Então, eu gostaria que todos nós, no mínimo, começássemos a refletir, né, sobre o que nós estamos aprendendo e talvez decidir o que vai precisar jogar fora, o que não vai precisar jogar fora, né, o que vai vender, né, para usar o dinheiro de forma mais adequada, o que não vai. Irmãos, eu não sei individualmente o que Deus quer fazer, eu sei coletivamente o que Deus quer fazer. Qual é a solução, qual é o antídoto, estou terminando, tá bom? Para evitar esse endurecimento do coração. O antídoto, irmãos, é deixa eu voltar. É a comunhão bíblica. Esse é o antídoto. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, plural. Essa palavra encorajem-se, isso fala sobre verdadeira comunhão. Verdadeira comunhão não é só churrasco, pode ser também, tá bom? Verdadeira comunhão não é só comida, pode ser também. Também porque tem que ter mais alguma coisa. A verdadeira comunhão tem que ter paracaléu. Essa palavra que está aí, ó, encorajem-se, é a palavra geral, sobre tudo que se refere a chamar uma pessoa ao seu lado. A palavra para é chamar ao lado, caléu falar, chamar ao lado para falar aquilo que precisa. Então, ela significa, seja para admoestar, exortar, orar, consolar, fortalecer, confrontar, instruir, ensinar, tudo se envolve essa palavra, paracaléu. É o contexto que vai dizer. O cristão, quando ele está junto, tem que falar de vida cristã. Tem que falar. Agora, não vou falar só de vida cristã, tá bom? Vou falar de outras coisas também. Mas, se teve junto, não falou de vida cristã e saiu, não foi comunhão. Pode ter sido confraternização, mas não foi comunhão. Tá bom? Então é muito importante entendermos isso, né? E é muito importante que a gente tem que entender que a gente tem que admoestar, exortar, rogar, consolar, fortalecer e tudo mais, conforme a palavra de Deus, não conforme a sua opinião. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Conclusão: apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, gente, todos nós aqui, sem exceção, começando por mim, se a gente perder a comunhão, pedacinhos, pozinhos de cimento do pecado, vai entrando no meu coração e vai ficando. Aí não teve comunhão, isso é, não teve exortação mútua, não teve pregação da palavra,
não teve estímulo para perseverar na santidade. Bom, vai entrando mais pozinho, o pecado vai tomando conta. A palavra de Deus diz: volto a ter um coração perverso e incrédulo. Vou me afastando do Deus vivo. O tempo acabou, temos o suficiente. Deus ensina que, como discípulos de Jesus e sacerdotes, devemos viver no meio do povo, usando a vestimenta como uma das boas obras que Deus preparou para nós. Devemos usar a vestimenta que demonstra um coração transformado por Jesus. Através da nossa vestimenta, dos aparatos que fazem parte da vestimenta, devemos demonstrar um comportamento que revela o nosso novo caráter, que revela o caráter de pessoas que já se lambuzaram no pecado, mas que reconheceram o seu pecado, reconheceram em Deus o seu perdão e voltaram para Deus, arrependidos, e agora dizendo: Pai, agora eu vou usar a roupa que o Senhor me deu, o anel que o Senhor me deu e o sapato que o Senhor me deu. Isso é, agora eu vou viver demonstrando essa transformação que o Senhor fez em mim, para a honra e glória dele mesmo. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. A minha oração é que o teu Santo Espírito, por amor e misericórdia e também por causa das minhas deficiências, use a tua palavra na vida de cada um, conforme a luta de cada um, mas que haja transformação, ó Pai querido, para que estejamos sendo realmente purificados, moldados, transformados. Que nós possamos olhar para o mundo como Jesus olhou: ovelhas sem pastor. E nós somos aqueles que podem conduzi-las ao verdadeiro pastor. Através da nossa vida, através do nosso falar, mas também através da nossa aparência, através do nosso exterior. É o nosso pedido, é o nosso desejo. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. O nosso culto está encerrado. Bom final de domingo. Usem para descansar. Se possível, para ter comunhão. E quem sabe ainda, se encontra algum não cristão, pelo menos deixar uma sementinha lá. Amém.